Bom, a gente logo que chegou, a proposta foi de fazer uma avaliação, né? Havia, logicamente, um estresse muito grande da sociedade por parte da polícia. Era um fato de que havia muitas armas circulando em algumas comunidades. Nós verificamos que os problemas mais contundentes estavam em algumas das UPPs. Então nós podemos priorizar nossas ações, criamos protocolos diferenciados, elaboramos, redefinimos as UPPs, né, a concepção das UPPs. Entendemos que esses territórios, eles na verdade são territórios instáveis. Então aquela ideia que me deu no passado equivocada, uma ideia equivocada de que entrando a UPP, entre aspas, ela estava pacificada e que era quase impossível, a gente tinha uma imagem de que seria quase que impossível um retrocesso. A gente tem que entender que são territórios instáveis e ali conflui uma gama de fatores que podem impactar mais ou menos. Então o cenário é muito volúvel, né? E entendendo isso, a gente criou esses protocolos e partiu para um diagnóstico dos problemas com a própria tropa. Então, havia um processo de desintegração de um sistema que já foi criado de uma forma equivocada no início, onde só o PP seria responsável pela pacificação. Não estou falando nem de projetos sociais, falta de projetos, não estou falando sobre isso, estou falando de projeto de sistema de segurança pública mais eficiente, um sistema da polícia. Então, entendendo-se que a UPP, equivocadamente, que a UPP era a responsável única e exclusivamente pela pacificação, né, era um peso muito grande. Então a UPP, logicamente, sentiu falta desse sistema da própria polícia militar e das próprias polícias, né, ou seja, a investigação, as outras unidades. Então a gente começou a reconstruir esse sistema dentro da própria polícia militar e informando que havia um espaço para ser preenchido pela investigação, isso com relação às polícias, né? E verificamos também que em muitos desses ambientes onde havia uma conflagração muito alta, né, a tensão nos níveis, né, de estresse, o medo, a desconfiança muito altos, isso afastava a possibilidade de uma polícia de proximidade na sua essência. Nós já tínhamos problemas que foram detectados, inclusive, por algumas pesquisas, entre elas a pesquisa do SESEC, com relação, e do LAV também, com relação a alguns erros que precisavam ser corrigidos, a falta de uma ação mais de proximidade, mais proatividade em alguns pontos. Então a gente precisava já corrigir com relação à proximidade. Entretanto, com esse novo cenário, com essa nova forma desses criminosos atuarem, que não se compara à forma antes da ocupação em si, mas isso levou a uma percepção de fragilidade, a um medo de ambas as partes, a uma deterioração muito rápida das relações de confiança que ainda não estavam muito bem consolidadas, e onde há medo de ambas as partes não há a possibilidade de fazer a proximidade. Então, quando o policial tenta a proximidade, ele se fragiliza. Então, isso é o que a gente está vivendo agora? Isso é nesses pontos, porque outras comunidades não. Então a gente verificou onde era possível fazer proximidade, onde era muito arriscado fazer proximidade, e arriscado para a população, arriscado para o próprio policial. E verificamos que nesses locais onde havia muita fragilidade estrutural, né, as próprias cabinas bases eram construídas de uma forma improvisada, você tem contêineres ainda desde o tempo do início
né, que não têm a blindagem adequada, em pontos de alta tensão, alta fragilidade tática. Então a gente precisava retomar esses pontos, né? Pontos onde nós estávamos em desvantagem tática nesse terreno e em razão dessa desvantagem era muito fácil desses ataques, entre aspas, obterem êxito, obterem seus objetivos. A gente verificou que 4 pontos dentro dessas favelas mais conflagradas dentro do Alemão, né? Estou falando de Parque Loretário, estou falando de Fazendinha, mais especificamente Fazendinha, Alemão, né? E Nova Brasília, principalmente Nova Brasília, que é a mais conflagrada. Então eles são pontos muito próximos e que dão uma vantagem tática porque tem uma elevação do terreno e uma dificuldade dos policiais acessarem. Imagina o policial lá embaixo tentando fazer a sua proximidade, uma base que não foi concebida para ter essa proteção de blindagem, para proteção do policial, e esse policial ele fica vulnerável, né? Então a partir do momento que criminosos percebem isso e tem um intuito de prejudicar o processo de proximidade, porque o processo de proximidade também fragiliza a manutenção do poder criminoso, né? Porque há uma construção de segurança partilhada entre a polícia e a população. Então a gente verificou um possível fator aí. Então a hipótese era, se nós conseguirmos reverter essa desvantagem tática numa vantagem tática, construir locais, abrigos seguros, talvez a gente tivesse um nível melhor de tranquilidade para o policial poder reagir de uma forma mais adequada. O risco era a tensão que o policial vivencia se implicar uma reação muito perigosa para ele e para a população. Tivemos policiais feridos, mortos, e isso aumenta o nível de tensão. Então a ideia era retirar esses policiais para passar por um retreinamento, e a gente também partiu da hipótese de que um treinamento, ele conhecendo melhor taticamente essa nova função de autoproteger-se, ele poderia ter um nível de tranquilidade tal que isso não representasse um risco para ele e para a própria população. Então nós estávamos com esse objetivo, né? Nós, de uma forma muito rápida, precisávamos agir. Então tivemos alguns, nós chamamos de meios de fortuna, né, no mundo militar, que é utilizar o que nós temos de melhor, naquilo que nós tínhamos de melhor. Eram cabines que nós deslocamos, blindadas que nós deslocamos de outras áreas que não estavam mais sendo necessárias. Então nós nos deslocamos para essa priorização, para colocar nesses pontos, para reverter essa desvantagem tática do terreno. Tiramos alguns policiais para treinarem, colocamos as tropas em tese mais bem treinadas, que trabalham com diminuição de risco, que é o BOP, que é o COI, né? O BOP, o BAC, que é o de cães, o GAN e o choque, para poder orientar essas ações, porque em tese tem um nível de tranquilidade, porque tem um conhecimento tático. Acontece que um acidente de percurso lamentável, então a operação ela se fragiliza, ela fracassa porque teve uma morte, né? E um deslocamento às 17 horas, era só um deslocamento para garantir uma proteção, para se colocar as bases. O objetivo era esse, né? Então, nesse acidente houve essa fatalidade. O importante é ressaltar que nós colaboramos a todo momento com a Delegacia de Homicídios, né? E é essa a tônica, né? A transparência, o profissionalismo, no sentido de permitir. A gente lamenta profundamente, né, esse fato, mas nós temos que conviver com o erro, com esses erros, e fazer com que esses erros eles possam aprimorar. Com relação à parte criminal, o policial vai responder, está respondendo. Todo o trabalho da DH foi feito, né, foi facilitado ao máximo pela Polícia Militar, né, por toda a corporação, mas os policiais estavam no local. Agora, com relação a algum erro tático, vamos dizer, um descumprimento de determinado protocolo, né, de uma conduta tática,
Isso está sendo avaliado em estudos de caso, que é como nós fazemos uma autocrítica disso, para isso se transformar em material de aprendizado. Então é isso que está ocorrendo nesse momento lá. E um fato, se não fosse esse fato lamentável, mas um fato para corroborar o que nós estamos falando, é que apesar dessa lamentável perda, de lá para cá os conflitos eles praticamente zeraram nessa região. Então a tendência, o que nós esperamos, é que no futuro bem próximo nós tenhamos uma tranquilidade para investir mais, retomar a prática da polícia de proximidade.